Eu recebi uma pergunta que considero muito importante e interessante. Ela está contida no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, e a partir do verso 35, mas eu vou ler apenas o verso 36. Quando Jesus disse aos seus discípulos: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. E a pergunta é esta: Jesus mandou comprar espada? Bom, quem olha para o capítulo 22 de Lucas pode perceber o ambiente em que Jesus Cristo estava. Rapidamente, nós temos que pensar que os principais sacerdotes e os escribas estavam pensando em como tirar a vida de Jesus Cristo. Mas eles não faziam isso porque temiam o povo. Só que o ambiente, você pode imaginar, era de conversas baixas, de intrigas, de toda sorte de armadilhas possíveis. Então, subitamente Judas é tomado pelo desejo de entregar Jesus Cristo para ser preso. E ele então faz um acordo com essas autoridades e Jesus Cristo naturalmente sabe perfeitamente que isso está acontecendo nos bastidores. Então, era possível comemorar a Páscoa não necessariamente no templo, mas em uma casa específica, desde que houvesse todos os elementos necessários para a comemoração da Páscoa. E Jesus Cristo fez isso, então, pediu que os seus discípulos fossem procurar uma determinada pessoa, que o texto não declara quem é, e ali, num ambiente mais espaçoso, ele reuniu-se com os seus discípulos para a comemoração da Páscoa, e foi ali que ele instituiu a ceia do Senhor, o comer o pão e o beber do cálice em memória dele, não é? Ao mesmo tempo que ele denunciou, de acordo com Lucas, que a mão do traidor estava com ele, estava ali. Ademais, os discípulos, além de quererem saber quem é que estava para trair Jesus e como ia trair Jesus, eles começaram a disputar entre si quem seria o mais importante deles. Dá para perceber, então, que esta é uma reunião muito tumultuada e as pessoas não estão entendendo a gravidade do momento. A gravidade do momento porque Jesus Cristo está prestes a ser preso. Quando ele sai desse ambiente, depois de discursar aos seus discípulos e de assegurar que ele não os deixaria órfãos e de dizer que o Espírito Santo estaria com eles, ele vai para o jardim e lá no jardim ele é preso. E há um incidente lá, porque um dos discípulos, que é Pedro, carrega uma espada. E ele então ataca uma pessoa, decepando a orelha dessa pessoa, e Jesus Cristo então ferindo a orelha, não é? E Jesus Cristo então cura a pessoa. Então, vamos olhar para esta questão. Jesus Cristo cura a orelha do pobre homem que sofreu o ataque de Pedro. Naturalmente, ele não está pensando, quando se fala de comprar uma espada, ele não está pensando numa revolução nem numa resistência. Porque ele, inclusive, disse aos seus discípulos mais de uma vez que ele estava pronto para dar a sua vida em favor deles. Então, não se trata de uma orientação, de uma determinação de Jesus Cristo
que deva ser vista literalmente. Comprar uma espada não era uma ação que Jesus Cristo estava desejando para evitar ou para resistir ao momento para o qual ele tinha vindo ao mundo. O que nós encontramos aqui, ainda para tornar o ambiente mais saturado de tristeza, é o fato de que Pedro estava sendo, de acordo com Lucas, reclamado por Satanás, versículo 31. E Jesus Cristo disse a Pedro que rogou por ele para que a fé de Pedro não desfalecesse, porque quando Pedro se convertesse, fortaleceria os irmãos. E Pedro então disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo onde quer que fores. E Jesus disse: não, Pedro, você vai me negar, e vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então é esse ambiente que está acontecendo naquela ceia. Agora, Jesus toma a palavra e pergunta para eles: quando vocês foram naquelas viagens missionárias que eu mandei vocês, faltou alguma coisa? Não, não faltou. Não faltou por quê? Porque eu supri. Porque o Pai supriu. Porque sempre houve o cuidado tanto do Pai quanto meu cuidado. Quando Jesus Cristo orou em João 17, o que ele disse? Ele disse: eu os tenho guardado. Eu os tenho guardado. Ele não guardou Pedro? Satanás quis ir andar Pedro e Jesus Cristo rogou por Pedro. Então ele estava aguardando. Mas haveria um lapso de tempo em que Jesus Cristo eventualmente apareceria para os seus discípulos, mas eles teriam que permanecer em Jerusalém e teriam que aguardar a vinda do Espírito Santo de Deus. E, assim como o ambiente era hostil para Jesus Cristo, seria certamente para os seus discípulos. Quando Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, o que nós vemos? Nós vemos que os discípulos, com medo dos judeus, ficavam encerrados em casas de portas fechadas. Então a gente pode imaginar que era um tempo muito tenso. E Jesus Cristo, então, com toda certeza, não falou apenas de se comprar uma espada, mas ele disse o seguinte: se você tem bolsa, tome a bolsa. Se você tem o alforge, tome o alforge. Peguem dinheiro, peguem bolsa de viagem e se protejam, porque este tempo é o tempo de procurarem os rebeldes, de procurarem as pessoas que andaram comigo nesse tempo. Então é importante a gente olhar para esse texto e imaginar o seguinte: quando Jesus Cristo estava sugerindo ou dando a entender que eles deviam comprar uma espada, na verdade ele estava falando figuradamente deles terem cuidado com a sua vida, deles se protegerem, deles ficarem atentos a toda e qualquer investida, muito embora Jesus Cristo pudesse afirmar com toda a segurança: nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Jesus não mandou comprar espada porque ele não queria um movimento de resistência, mas Jesus queria que seus discípulos se cuidassem. Vamos trazer isso para nós hoje. Nós vivemos tempos difíceis em que o cristianismo, especialmente, está sendo contestado, e cada vez mais. Os próprios cristãos não estão sabendo viver a vida cristã como se deve. O que devemos fazer? Devemos
nos refugiar nas casas e calar a nossa boca? De jeito nenhum. Devemos continuar sendo sal da terra e luz para o mundo. Mas o que devemos fazer também? Devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Todavia, devemos nos lembrar que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como ele prometeu.